meus pequenos da 31, hoje em português, nós vamos usar o livro de atividades, o volume 3, o livro novo, nas páginas 5, 6 e 7. Bom, na página 5 tá dizendo assim pra nós, ó. Fábulas, tá? Então, vai ser sobre as fábulas que a gente já conversou, que fábulas são quando os animais falam e quando a gente tem uma lição, uma moral da história, o porquê que a história foi contada. Então, diz assim, ó, destaque do material de apoio, a fábula da raposa e as uvas. Colhe-a no espaço a seguir, ordenando os parágrafos de acordo com a sequência da história. Então, aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui tem a fábula, ó, tá? Então, tem as partezinhas da fábula. Ela tá toda repartidinha, ó, todas em quadradinhos. Então, diz assim, ó, eu nem estou ligando para as uvas, elas estão verde mesmo. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de muito tentar, foi-se embora dizendo: uma raposa passou por baixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Ficou logo com muita vontade de apanhar as uvas e comer. Então, aqui, ó, e aí aqui tem aquela partezinha que fica embaixo, que é a legenda, tá? Ó, já tô dando dica pra vocês. Aqui tem a legenda, ó, quem é que escreveu a fábula. Então, vocês vão ler e vão ordenar. Uma dica, ordenem primeiro, separem elas, ordenem, leia como é que fica, para depois colar. Só colhem quando tiverem certeza da sequência das frases, tá? Então, vocês vão colar aqui, ó, tá? Nesse espaço que tem aqui. Depois que vocês colarem, vocês vão ler de novo a fábula e aí vão responder a pergunta que tem aqui embaixo, ó. Sobre narrativa, responda as questões propostas. Então, a gente vai ter algumas questões na outra página também sobre o texto, tá? Onde a história se passa? Então, em que lugar que essa história se passa, tá? Então, vocês vão responder aqui. Depois, na página 6, peraí, ó, diz assim, quem é o personagem principal da fábula? Então, quem é a principal pessoa em que a fábula está falando? Principal animal, né? Principal ser vivo ali em que a fábula está falando. Quem é? Depois, qual era o desejo do personagem? O que o personagem queria, tá? Que tá falando ali na fábula. O que ele queria muito, tá certo? Depois, releia o trecho da fábula. Eu nem estou ligando para as uvas, elas estão verdes mesmo, tá? E aí diz assim, a raposa insistiu em pegar as uvas ou desistiu facilmente? Transcreva o trecho em que comprove a resposta. Então, ela tentou muito pegar as uvas ou ela olhou, viu que estava muito longe e não quis, tá? Qual é a resposta certa? Tá certo? Aí vocês vão colocar. Aí, na outra, em sua opinião, o que fez a raposa mudar de ideia? Então, o que fez a raposa mudar de ideia? Não querer pegar as uvas ou querer muito pegar as uvas, tá? Ou que fazer de tudo para pegar as uvas e conseguir pegar, tá? Depois, a 4. Escreva com as suas palavras a moral da história. Então, vocês vão, com a palavra de vocês, explicar qual foi a moral dessa história, tá? Das uvas, da raposa e das uvas. Depois, na 5, assinale a alternativa que apresenta o significado dessa moral, tá? Então, vocês vão marcar com X a resposta certa. Não devemos criticar aquilo que não conseguimos conquistar ou devemos ser persistentes e não desistir facilmente. Então, o que vocês acham que a história está nos falando? Pra gente não criticar aquilo que a gente não consegue ou que a gente deve ser persistente e não desistir, tá? Aí você vai marcar com X a resposta certa. 6. Releia o seguinte trecho. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Você sabe o que é a parreira? Pesquise e anote para o que descobriu. Então, vocês vão pesquisar
lá no dicionário o que significa parreira, tá? Depois, aqui, ó, na página 7, tá falando para nós sobre os verbos, tá? Que a gente já vem estudando, que os verbos são ações, né? Que acontecem. Então, tá dizendo assim para nós. Releia mais um trecho da fábula. Uma raposa passou por baixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Ficou logo com muita vontade de apanhar as uvas para comer, tá? E diz assim: transcreva as palavras que indicam ação. Então, vocês vão voltar aqui nessa fase e todas as palavras que for ação, ou da raposa, né? Principalmente da raposa, porque é o que tá falando ali para nós. Vocês vão escrever aqui embaixo onde está o lápis. Depois, essas palavras indicam ações, são chamadas de quê? De substantivos ou de verbos? Então, quando a gente fala de palavras que são ações, que indicam ações, a gente está falando de quê? De substantivo ou de verbo? Os verbos podem indicar ações, estados ou fenômenos da natureza. Lembra que a gente já falou sobre isso, que são ações, estados, está feliz, triste, ansioso, empolgado, tá? E fenômenos da natureza, está trovejando, está relampeando, está começando um temporal, então, né? Ou anoiteceu, amanheceu, tá bom? Bom, depois aqui, ó, no exercício 9 diz assim, destaque os verbos do material dourado e colhe nas colunas. Então, a gente vai voltar lá no material dourado, não, desculpa, no material de apoio. Então, a gente vai voltar lá no material de apoio. Aqui tem os verbos, ó. Estar, chover, fazer, continuar, ventar, comer, pular, parecer, anoitecer, nevar, passar, ser, andar, ficar e trovejar. E aí, a gente vai colocar aqui, ó, o que for uma ação, ó, vou mostrar pra vocês a primeira. Um estado ou um fenômeno da natureza. Então, a gente vai colar as palavras, o que é ação em ação, o que é estado em estado e o que é fenômeno da natureza em fenômeno da natureza. Vou mostrar pra vocês as primeiras palavras, ó. Ação, fazer. Eu fiz, eu faço, tá? Estado, estar. Eu estou feliz, eu estou triste, tá? Então, o estar é um estado que a pessoa pode aparentar, tá? E fenômeno da natureza, chover. Está chovendo muito, tá? Aí, vocês vão colar todas as palavras. Todas que relacionam a ação aqui, todas a estado aqui e todas a fenômeno da natureza aqui, tá? Quais palavras? Aquelas lá do material de apoio, tá certo? Então, hoje nós vamos fazer só essas atividades. Depois que vocês concluírem, vocês peçam pro pai e pra mãe mandar por e-mail pra tia, tá certo? Qualquer dúvida também mandem pra tia que te ajuda, ok? Beijinho, até a próxima aula.